Pois bem, pessoal, nós vamos continuar os estudos relacionados às progressões, né? Em particular, progressão aritmética, que, como eu disse, na última vez em que discutimos sequência de números reais, é uma sequência que satisfaz algumas condições, né? Vocês já tiveram uma aula sobre progressão aritmética e esta é a segunda, também, né, trabalhando com o termo geral da PA. Nós sabemos que uma progressão aritmética é uma sequência de números reais na qual qualquer termo a partir do segundo menos o anterior resulta em uma constante. E essa constante recebe o nome de razão. Isso já havia sido visto por vocês. Por exemplo, 2, 5, 9. Essa sequência não é uma progressão aritmética. Por quê? Como eu disse, numa progressão aritmética, qualquer termo a partir do segundo, menos o anterior, resulta em uma constante, ou seja, um mesmo valor. 5 menos 2 dá 3, e 9 menos 5 dá 4. Portanto, essa sequência não é uma PA, já que a partir do segundo, qualquer termo a partir do segundo, menos o anterior, nesse caso, não resulta uma constante, não resulta um mesmo valor. Note que 5 menos 2 dá 3, e 9 menos 5 dá 4. Que pena. Por outro lado, continua acompanhando. 2, 5, 8 e assim por diante. Notem que 5 menos 2 dá 3, 8 menos 5 dá 3. Portanto, nesse caso, nós temos uma progressão aritmética carinhosamente chamada de PA, cuja razão é essa constante que eu acabei de encontrar e que, nesse caso, vale 3. Observe ainda que 2, que é o primeiro termo, mais 3, que é a razão, resulta no segundo termo. O segundo termo, 5, mais 3, que é a razão, resulta no terceiro termo. Portanto, eu sei qual é o quarto termo. Para obtê-lo, basta adicionar ao terceiro termo uma razão. 8 mais 3 dá 11. Perfeito? Então, o termo seguinte, o quarto termo, seria 11. Vocês estão acompanhando? De um modo geral, isso foi visto, mas eu vou repetir, tá? De um modo geral, nós temos, numa sequência, o A índice 1, o A índice 2, o A índice 3, o A índice 4 e assim sucessivamente. No caso de uma progressão aritmética, nós temos o A índice 1, que é o primeiro termo. Para encontrar o segundo termo, basta adicionar ao primeiro uma razão. Não é verdade? É isso, olha. Eu tenho o primeiro termo, no meu exemplo ele vale 2. Se eu adicionar uma razão, eu acho o segundo termo. Mas, e se ao primeiro termo eu adicionar uma razão, mais uma razão, portanto, duas razões? Ora, se ao primeiro termo eu adicionar uma, duas razões, eu acho o terceiro termo. Então, o terceiro termo da minha progressão aritmética, ele é o primeiro termo mais duas razões, não é verdade? Para encontrar o quarto termo dessa progressão aritmética, eu deveria ou poderia, ao primeiro termo, adicionar uma razão, duas razões, três razões. Portanto, o primeiro termo mais três razões resulta no que seria o quarto termo da minha sequência. Então, para não esquecer, vamos anotar aqui. Este é o segundo termo da minha progressão aritmética. Este é o terceiro termo. Este é o quarto termo, ok? Muito bom. Aqui no cantinho esquerdo, observamos então que o segundo termo, o A índice 2, é o primeiro termo mais uma razão. Observamos ainda que o terceiro termo, o A índice 3, é o A índice 1 mais duas razões. O quarto termo é igual ao A índice 1 mais três razões. Olha lá. Então, o A índice 2 é o A índice 1 mais uma razão. O A índice 3 é o A índice 1 mais duas razões. O A índice 4 é o A índice 1 mais três razões. Então, nesse caso, seguindo o raciocínio em questão, o A índice 5 seria o A índice 1 mais quantas razões? Quatro razões. Legal. Observe que eu estou escrevendo qualquer termo da PA em função do primeiro e da razão. E notem que quando o índice é 2, o coeficiente do R da razão é 1. Quando o índice é 3, o coeficiente do R, o coeficiente da razão, é 2. Quando o índice é 4, o coeficiente da razão é 3. Notem que o coeficiente da razão
é uma unidade menor do que o índice do termo que eu estou considerando. Estão acompanhando? Assim, acompanha aqui, ó, reticências, o A índice 10 seria igual ao A índice 1 mais um número de razões. Quantas? Uma unidade menor do que o índice 10, portanto, 9 razões, o que é bem razoável. Imagina o seguinte, eu estou na primeira posição de uma progressão aritmética, quero chegar à quarta. Quantas posições eu precisaria pular para da primeira chegar à quarta? Vejamos, uma posição, duas posições, três posições. Para alcançar a quarta posição dessa PA, a partir da primeira, eu preciso pular uma, duas, três posições. Então, a partir da primeira posição, para que possamos alcançar a 10ª posição em uma progressão aritmética, devemos pular 9 posições. Posição 1, adiciono 9 posições, eu acabo chegando à 10ª posição da PA. Notem que 10 menos 1 dá 9, 5 menos 1 dá 4, 4 menos 1 dá 3, portanto, o coeficiente da razão nada mais é do que a diferença entre esses dois índices. Assim, para generalizar, podemos admitir que o A índice N de Nair é o A índice 1 mais um número que multiplica a quantidade de razões. E esse número é a diferença entre esses dois índices, é N menos 1. Acabei de encontrar uma fórmula que me permite encontrar qualquer que seja o termo da minha progressão aritmética, desde que eu tenha, é claro, o primeiro termo e a razão. Se eu tenho o primeiro termo e a razão, eu encontro qualquer termo da minha progressão aritmética. Continuando, acompanhe aqui, por favor. O A índice 10, nós sabemos que ele é o A índice 1 mais 9 razões. O A índice 10 também pode ser escrito como sendo o A índice 2 mais quantas razões? Vamos raciocinar? Da primeira posição para a 10ª, eu preciso pular 9 posições. Da segunda posição para a 10ª, eu preciso de uma posição a menos. Portanto, eu preciso apenas de 8 posições, ou seja, 8 razões. Razoável, né? Quem está na segunda posição está mais perto da 10ª do que aquele que está na primeira posição. Portanto, quem está na segunda posição precisa pular menos posições para alcançar a 10ª. O A índice 10 também pode ser escrito como sendo o A índice 3 mais 7 posições. Eu preciso de uma posição a menos agora. Seguindo este raciocínio, nós vamos concluir que o A índice 51, por exemplo, pode ser o A índice 21 mais quantas posições? Ora, quem está na 21ª posição e quer chegar à 51ª posição, precisa pular 30 posições. 30 posições, isso implica em 30 vezes a razão. Notem que 51 menos 21 dá 30, 10 menos 3 dá 7, 10 menos 2 dá 8. Em outras palavras, podemos concluir que o raciocínio observado na coluna da esquerda há pouco também vale nesse caso em que eu estou trabalhando com dois termos quaisquer da minha sequência. Note que, independente de quais são os dois termos que aqui estão, o número que multiplica a razão é a diferença entre os dois índices. 51 menos 21, 10 menos 3, 10 menos 2, 10 menos 1. Então, o número que multiplica a razão é N menos M. Olha que fácil, N menos M. Acabei de encontrar uma fórmula que me permite encontrar qualquer que seja o termo de uma PA agora em função de outro termo qualquer, e não do primeiro termo em particular. Notem que se eu tiver que decorar uma delas, eu vou decorar esta, que me permite encontrar o enésimo termo da progressão aritmética em função de qualquer outro. Notem que se eu colocar no lugar do M de Maria o número 1, a fórmula que vai aparecer é exatamente essa. Certo, pessoal? Então, essa que eu tenho aqui é a fórmula para que possamos obter o termo geral de uma PA, desde que tenhamos qualquer termo dessa sequência e sua razão. De acordo? Muito bem, pessoal. Primeira questão.
Determine a posição que o número 74 ocupa numa PA, numa progressão aritmética, em que o terceiro termo é igual a 2 e a razão é igual a 6. Pois bem, o terceiro termo desta PA é exatamente igual a 2, a razão é igual a 6, e eu quero descobrir a posição que o número 74 ocupa. O 74 é um dos termos dessa sequência, portanto, ele pode ser o índice 8, e se ele for o índice 8, significa dizer que ele é o oitavo termo. Ele pode ser o índice 10, e se ele for o índice 10, significa que ele é décimo termo. Mas, como nós sabemos a posição que ele ocupa na PA, vamos admitir que ele é o índice N. Então, ele ocupa a enésima posição. Ele é o enésimo termo dessa progressão aritmética. Se nós identificarmos o valor do N, teremos então a posição que o 74 ocupa. Vale lembrar que o índice N, ele é igual ao índice 3 mais um determinado número que multiplica a quantidade, que multiplica, na verdade, a razão dessa sequência. E esse número, como vimos há pouco, nada mais é, pessoal, do que a diferença entre os dois índices, n menos 3, tá? Então, tá aí, n menos 3. O índice n nós sabemos que vale 74, o índice 3 nós sabemos que vale 2, não é verdade? N menos 3 vezes a razão, que é igual a 6. Estão acompanhando? Tranquilo, né? Então, nós temos 74 menos 2, 72, que é igual a n menos 3 vezes 6. De acordo? Eu vou dividir 72 por 6. E 72 dividido por 6 resulta em 12. Então, temos 12 igual a n menos 3. N igual a 15. Em outras palavras, o número 74 ocupa a 15ª posição. O 74 é o 15º termo. Resposta. Qual foi a pergunta? Determine a posição que o número 74 ocupa? Ok. 74 ocupa a 15ª posição. Tá bom? Tranquilo, né? Pois é. Então, resolvemos a primeira questão e acredito que foi simples, não é verdade? Bom? Mais uma questão, pessoal. Considere as sequências 1, 4, 7, 10 e assim sucessivamente até 67 e 8, 12, 16, 20 e assim sucessivamente até 104. O número de termos comuns a essas duas progressões ou seja, ele quer o número de valores que aparecem simultaneamente nas duas sequências. A primeira sequência é uma progressão aritmética de primeiro termo 1 e razão 3. A segunda sequência é uma progressão aritmética de primeiro termo 8 e razão 4. Eu vou identificar alguns termos da primeira sequência. Lembrando que o primeiro termo é 1 e a razão é 3. 1 mais 3, 4, 4 mais 3, 7, 7 mais 3, 10, 10 mais 3, 13, 13 mais 3, 16, mais 3, 19, mais 3, 22, mais 3, 25, mais 3, 28, mais 3, 31 e assim até o número 67, de acordo? Na outra sequência, o primeiro termo é 8 e a razão é 4. 8 mais 4, 12, mais 4, 16, mais 4, número 20, mais 4, número 24, mais 4, número 28, mais 4, número 32 e assim sucessivamente até o número 104, tá bom? Muito bem, vamos procurar os termos que são comuns às duas sequências. Vamos começar identificando o 28, não 16, olha aqui, pessoal. 16 é um termo comum, o 28 também é um termo comum, tá? Então, é importante que vocês observem, e por isso, eu identifiquei vários termos da primeira sequência e vários termos da segunda. É importante que vocês observem que, dentre todos os valores que são comuns às duas, o menor é o 16. E o próximo seria o 28.
E se você continuasse, né, identificando valores da primeira sequência e da segunda sequência, vocês perceberiam que o termo seguinte é o número 40. Ou seja, os termos comuns às duas sequências formam a progressão aritmética, na qual o primeiro termo é 16 e a razão é 12. Ok? Para isso não preciso de fórmulas, né? Então, o próximo termo seria o 40 mais 12, que é o 52. E o termo seguinte seria 52 mais 12, que é 64. Observem que nessa sequência o maior termo vale 67. Portanto, o maior termo dessa primeira sequência, que é comum a algum termo da segunda sequência, é o número 64. Assim, identificamos com muita facilidade que a quantidade de termos comuns às duas progressões é igual a 1, 2, 3, 4, 5 termos. São 5 termos, alternativa A. Ok? Tranquilo, né? Próxima questão. Um viveiro clandestino com quase 300 pássaros foi encontrado por autoridades ambientais. Pretende-se soltar esses pássaros seguindo um cronograma, de acordo com a progressão aritmética, de modo que no primeiro dia sejam soltos 5 pássaros, no segundo dia 7 pássaros, no terceiro dia 9 pássaros e assim por diante. Quantos pássaros serão soltos no quinto dia? No 15º dia, perdão. Bom, vejamos. No primeiro dia, vamos procurar aqui no enunciado, de modo que no primeiro dia sejam soltos 5 pássaros. Então, no primeiro dia serão soltos 5 pássaros, tá? No segundo dia, 7 pássaros. Perfeito. No terceiro dia, 9 pássaros. E assim por diante. Ok. Notem, pessoal, que a quantidade de pássaros, né, soltos a cada dia desse período representam um termo de uma PA, ou faz parte de uma PA, na qual o primeiro termo é 5 e a razão é 2, né? Os valores que indicam as quantidades de pássaros soltos diariamente durante esse processo são os termos de uma PA, na qual o primeiro termo é 5 e a razão é 2. Nós temos aqui, primeiro termo indica a quantidade de pássaros soltos no primeiro dia. Segundo termo indica a quantidade de pássaros soltos no segundo dia. Eu quero a quantidade de pássaros soltos no 15º dia, então eu quero o 15º termo da minha progressão aritmética, que tem razão igual a 2. Olha que fácil. O A índice 15, como vimos há pouco no resuminho teórico, é igual ao A índice 1 mais uma quantidade de razões. Notem que se eu estou na primeira posição de um APA e quero alcançar a 15ª posição, eu preciso pular 14 posições. E cada posição eu pulo adicionando uma razão. Portanto, precisamos de 14 razões. O A índice 15, então, é igual ao A índice 1, que vale 5, mais 14, que multiplica a razão, que é 2. 28, pessoal, 14 vezes 2 é 28. 28 mais 5 resulta em 33. Então, no 15º dia, foram soltos 33 pássaros. Parece fácil, não? O que corresponde a esse valor, 33, é o que aparece na alternativa C. Muito bom, tranquilo. Tá bom, pessoal? Mais uma questão, pessoal. O ciclo de atividade magnética do Sol tem um período de 11 anos. O início do primeiro ciclo registrado se deu no começo de 1755. Então, no começo de 1755, né, nós temos o início do primeiro ciclo registrado. E ele se estendeu até o final de 1765. Então, ele começou no início de 1755 e foi até o final de 1765. Como ele tem início a cada 11 anos, pessoal, já posso admitir que o segundo ciclo começou no início de 1766, e assim sucessivamente. Desde então, todos os ciclos de atividade magnética do Sol têm sido registrados, tá? Então, olha só. A cada 11 anos se inicia um novo ciclo de atividade magnética do Sol.
Em 1755 teve início o primeiro ciclo registrado, que foi até 1765. Em 1766, o segundo ciclo, o início do segundo ciclo de atividade magnética. 11 anos depois, em 1777, o início do terceiro ciclo de atividade magnética do Sol e assim sucessivamente, tá? Notem que os termos que aqui estão apresentados, os termos dessa sequência, são termos de uma PA na qual a razão é igual a 11. No ano de 2101, o Sol estará no ciclo de atividade magnética de número... Muito bem, façamos assim, olha. Nossa PA tem primeiro termo igual a 1755 e tem razão igual a 11. Vamos tentar descobrir qual é o termo dessa PA, qual a posição que ocupa nessa PA o número 2101. É isso que eu vou fazer, tá? Então vem comigo. O índice N é igual ao índice 1 mais N menos 1 vezes a razão. Notem que, olha que interessante, pessoal, nessa PA, o A índice 1, o primeiro termo, representa o início do primeiro ciclo de atividade magnética. O A índice 2, o segundo termo, representa o segundo ciclo de atividade magnética, o início do segundo ciclo. O A índice 3, o terceiro termo da sequência, representa o início do terceiro ciclo de atividade magnética. Então, a minha intenção é descobrir qual é o valor do N. Digamos que o N seja 30. Então, o A índice 30 seria o início do 30º ciclo de atividade magnética. Então, para descobrir 2101 estará em qual ciclo de atividade magnética, basta descobrir o índice N correspondente ao número 2101 nessa PA, tá? É isso que eu vou fazer. O índice N vale 2101. O índice 1 vale 1755. Mas, nós podemos aplicar a distributiva, né? 11 vezes N menos 11 vezes menos 1. Menos 1 vezes 11, né? Tá bom? Resolvendo esta equaçãozinha, nós vamos encontrar o valor do N. E o valor do N, pessoal, será 32,44. 32,44. Ora, espera aí, tem uma coisa errada, né, pessoal? Por quê? Porque 32,44 não pode ser um número, não pode indicar a posição que o termo ocupa na PA. Esse N tem que ser um número natural, porque ele indica a posição que o termo ocupa. O termo pode ocupar a posição 32, mas não pode ocupar a posição 32,44. Muito estranho isso. Façamos assim. Vamos tentar descobrir qual é o 32º termo da nossa sequência, o índice 32. O índice 32 é o índice 1 mais 32 menos 1, 31. 31 vezes a razão, certo? Notem que se eu estou na primeira posição de uma PA e quero chegar à 32ª, preciso pular 31 posições e para cada posição eu preciso adicionar uma razão, tá? Então, o índice 32 é igual ao índice 1, 1755, mais 31 vezes 11. Cuidado para não fazer confusão. Primeiro, eu vou calcular o produto, 31 vezes 11. Depois, eu adiciono a isso 1755, obtendo 2096. Sabe o que eu descobri? Muito bem. O 32º termo da minha sequência é o número 2096. Então, notem que o primeiro termo da minha sequência indica o início do primeiro ciclo de atividade solar, de atividade magnética do Sol. O segundo termo indica o início do segundo ciclo de atividade magnética do Sol. O terceiro termo da sequência indica o início do terceiro ciclo de atividade magnética do Sol.
O 32º termo da sequência indica o início do 32º, ou melhor, do 32º ciclo de atividade magnética do Sol. Isso significa que, no ano de 2101, ainda estaremos no 32º ciclo de atividade magnética do Sol, caminhando para o início do 33º ciclo, ok? Então, quando ele pergunta, no ano de 2101, o Sol estará no ciclo de atividade magnética de número 32, que teve início em 2096, tá bom? Então, a alternativa correta, alternativa A. Espero que vocês tenham acompanhado, viu? Não é um exercício de interpretação texto, interpretação tão simples, né? Mas espero que vocês tenham acompanhado. Gente, até a próxima. Eu vou deixar o link aqui, tá? O link na descrição desse vídeo para uma outra aula envolvendo o mesmo tema, termo geral de uma PA, na qual eu resolvo outros exercícios, tá legal? É isso aí. Aquele abraço, até a próxima.